Olá, pessoal. Boa tarde a todos, principalmente aí o pessoal do stream, né, que estão online aí esperando um pouquinho. Bem-vindos ao Dealer Tech Day, né? É um evento incrível. A gente quer falar um pouco aqui sobre o evento, né? Nessa edição, 13ª edição, nós somos muito felizes, né? Porque essa edição acontece no momento que a Dealer também faz 25 anos, né? Como eu falei, é um momento especial para nós da Dealer, né? Num pós-Covid aí, retomar com o Dealer Tech Day. Então, assim, estamos muito gratos a todos vocês que estão aqui presentes, os que estão online, né? E assim, tem uma outra novidade também, que é o Didier agora que está na QSC, acho que a maioria do mercado aí conhece o Didier também, e o Didier vai, então, iniciar a palestra aí. Eu agradeço a todos que estão conectados aí. Deu uma atrasadinha, mas vocês vão curtir muito o evento, foi bem legal. E vai ter muito conteúdo importante aí. Obrigado, galera. Didier. Obrigado, Marçal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Didier Cunha, né, da QSC. Hoje eu estou fazendo um trabalho de área manager para o sul da América Latina, então todos os países abaixo da Colômbia eu estou cuidando. E, obviamente, eu estou baseado no Brasil, então o foco inicial é a gente dar esse atendimento corpo a corpo aqui para o mercado local. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todo o portfólio, as novidades que foram apresentadas na Infocom, e vocês vão ver bastante falar sobre QSys, né, que é o que está aí na tela que vocês estão vendo. Então, obviamente, QSC é o brand que vocês conhecem e QSys é o nosso sistema operacional, mas muita gente ainda não está 100% familiarizado com QSys, né? Então, a gente vai começar falando assim, o que é o QSys? O meu passador de slide tem que me ajudar aqui. Sabe como é que é, né? Ao vivo é assim, o primeiro é sempre assim. Mas então, obrigado aí. Então, o que é o QSys, né? A primeira coisa que a gente precisa quer esclarecer e falar para vocês, né? Então, hoje há uma divisão dentro da fábrica que todo o portfólio de Pro AV, ou seja, a parte mais voltada a rental e áudio profissional no sentido de live, é QSC. E toda a parte de projeto, tudo que envolve core, é QSys, tá? Então, o que é QSys? É um sistema operacional, é uma plataforma de áudio, vídeo e controle baseado em nuvem. Né? Ela é feita de 4 pilares ou 4 componentes principais, que são a parte dos produtos, que a própria QSC desenha e fabrica, a parte do sistema operacional, obviamente, que é o centro de tudo, os parceiros que compõem a plataforma, né, que complementam a plataforma, e toda a parte de arquitetura aberta que faz com que cada vez mais produtos possam ser integrados à própria plataforma, né, controlados e tudo mais. O sistema operacional ele segue todos os padrões de rede, né, internacionais, trabalha com Linux, o Intel é a plataforma principal também do sistema. E a verdade é que isso tudo faz com que seja padrão de rede comum para quem já é profissional de TI. Os produtos que são nativos do sistema que a QSC produz, né, então os equipamentos de vídeo, de áudio, os processadores, amplificadores, alto-falantes e tudo mais. Tá? Os parceiros que compõem o ecossistema, então a QSC não fabrica todos os produtos, mas na maior parte dos casos ela consegue controlar, gerenciar e controlar, de fato, todos os outros equipamentos dos parceiros. Então, existe uma homologação que é feita, é tudo validado internamente para que garanta o perfeito funcionamento do sistema. E essa parte de arquitetura aberta, onde a linguagem dos programadores é mais simplificada, então se propõe a ser uma plataforma mais simples de ser trabalhada, onde a gente consegue ter cada vez mais produtos que podem ser controlados pelo sistema. Isso tudo, né, essa composição de equipamentos desse ecossistema é o que é o QSys para a gente, né? Então, além de ser o próprio sistema operacional, na verdade, todo essa arquitetura, esse conjunto de coisas, esse ecossistema. Isso é que é o QSys. Tá? A respeito, isso era uma parte mais assim filosófica da coisa, né, do sentido de explicar o conceito do QSys. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais também dos produtos que foram lançados na Infocom e que são as novidades que, para quem não esteve lá presencialmente, vai poder conhecer um pouquinho.
A primeira parte é a parte de alto-falantes em rede. Então, a QSC está lançando, ou a QSys, né, no caso agora, lançou alguns equipamentos novos, né, como o soundbar, o alto-falante pendente e o de embutir. Então, o primeiro elemento que é bem bacana é esse alto-falante em formato barra. Né? Então, ele é de 2 vias, ele pode ser colocado embaixo de uma televisão, enfim, ele é feito para uma sala de videoconferência de tamanho pequeno, médio, para atender um ecossistema de uma sala de colaboração. Tá? Então, ele é bem bacana, tem um som bom, ele é alimentado por PoE, então, hoje, todos os equipamentos são parte do ecossistema, ou seja, eles são inseridos no próprio software do QSys, né? Então, você consegue controlar, monitorar, gerenciar e interconectar tudo isso de uma forma simplificada para agilizar um pouco o processo também de instalação e integração dos ambientes. Tá? A gente tem o alto-falante pendente, que ele tem em 2 cores. Né? Então, já existia um alto-falante pendente passivo, mas agora a gente tem esse ativo, que é PoE, então é uma opção interessante. E o alto-falante de embutir, que todos esses alto-falantes são PoE, ou alimentados por PoE ou PoE+. Então, o de embutir, normalmente, a gente usa mais a cor branca, então não há uma variação de cor. E o de barra também ele é apenas preto. Tá? Então, esses são alguns alto-falantes novos que a gente lançou. A QSC, esse ano, também apresentou lá na feira o primeiro microfone de mesa, que é um microfone em rede, né, também integrado à plataforma QSys, também alimentado por PoE, ou seja, na verdade, ele é mais um device da plataforma QSys, que pode ser também controlado, integrado, e ele é parte do ecossistema QSys. Tá? Então, qual é a grande diferencial quando a gente usa o microfone, a câmera, o alto-falante dentro de uma sala de colaboração? É que tudo é um conjunto único, de um único fabricante, onde a plataforma inteira se conversa de uma forma nativa e praticamente automática. Né? Então, o objetivo desse microfone, praticamente, ele é facilitar a vida da integração. Então, quando você precisa fazer algum tipo de câmera tracking ou zoneamento específico, ele manda os comandos já de posicionamento para que a câmera faça o apontamento para o local correto, por exemplo. E ele é todo integrado ao sistema. Então, se você der um mute no microfone, isso vai refletir no microfone na mudança do status da cor do LED. Ele vai refletir isso no alto-falante e na câmera ou no painel de controle que fica em cima da mesa. Um outro diferencial interessante desse microfone é que você pode dar o mute simplesmente aproximando a mão do microfone. Você não precisa encostar no microfone e você consegue fazer um mute ou unmute do microfone. E nessa imagem você vê que quando você dá o mute, você tem o reflexo da informação visual através do anel RGB ali do microfone, mas também isso apresenta no painel touch, também apresenta isso no alto-falante que fica na parede. Então, fica bem evidente para o usuário, se está em mute, qual é o status da sala naquele momento presente. No software de conferência também, porque está integrado, então, na verdade, se você der um mute lá, também vai refletir nos microfones. Então, um bom complemento para quem não está online ouvindo o que o Josiane falou. Tem os painéis touch novos também, que eu não tenho um slide específico deles, mas agora a gente tem painéis de 5, 7 e 10 polegadas. Então, são painéis mais modernos, com uma borda mais fina e com uma pegada mais moderna, assim, de design, de estética também, que são bem interessantes. Né? Outros elementos que são bastante enfim, interessantes assim, dentro do portfólio da QSC são a questão das câmeras. Né? São câmeras bem inteligentes. Elas não são simples câmeras, elas são dispositivos em rede, de vídeo em rede. Então, hoje, a plataforma, eu consigo conectar múltiplas câmeras através de um software de videoconferência, como o Teams, o Zoom, o Google, não importa muito, mas, assim, na verdade, você consegue colocar múltiplas câmeras através da rede de uma forma simplificada, comparado a outras soluções de mercado. Né? Então, a primeira câmera que foi lançada é a NC110, ela é uma câmera de abertura de campo grande, né, de 110 graus, então ela é uma câmera de um custo mais baixo, que permite você integrar as câmeras da QSC em salas menores, onde não precisa de PTZ, onde você tem uma necessidade um pouquinho mais simples. Né? Então, são câmeras 4K de lente fixa, mas que você consegue criar presets de crop eletrônico que facilitam, enfim, programações diferentes. Você pode ter no seu touchscreen, na sua tela de controle, os presets que você quer carregar e a câmera cropa aonde você programa isso previamente. Tá?
As novas câmeras também PTZ são a 1280 e a 2060, então são câmeras que vão desde zoom ótico de 12 vezes até 20 vezes, né? Obviamente que quanto maior o zoom, ela diminui um pouco o campo de visualização dela, né? Então de 80 graus ou 60 graus. São câmeras novas, modernas e que estão seguindo o padrão do Q-SYS, né? Então você tem mais novidades e mais inteligência embarcada dentro da plataforma e num hardware mais moderno também. Então, a grande diferença é que, primeiro, há uma câmera já de mais baixo custo para ser mais competitiva e permitir que você consiga integrar isso dentro da plataforma em salas menores, e você tem câmeras mais inteligentes que permitem mais recursos, né, com o PTZ. Então, qual é o grande benefício de usar uma câmera em rede, principalmente, né? A primeira questão é quando você precisa colocar múltiplas câmeras dentro de integrar isso a um Microsoft Teams ou um Zoom, por exemplo. Não é simples você fazer isso com câmeras USB. Você precisa de fonte externa, cabo HDMI, extensor USB. Isso se transforma em uma solução que pode ser cara, que pode ser frágil, porque você adiciona vários pontos de falha no sistema, e você começa a ter um monte de outras necessidades. Então, com as câmeras da Q-SYS, você consegue integrar tudo isso em rede, porque ele é alimentado por PoE e ele transmite o vídeo, o stream de vídeo também através da rede. Então, simplifica a infraestrutura e você tem mais segurança porque você tem uma infraestrutura mais forte por trás do equipamento, né? Então, como eu disse, você consegue conectar várias câmeras através da plataforma do Q-SYS de uma forma bem simples para que você possa ter, por exemplo, uma câmera apontando para o professor e outra câmera apontando para o público, para a audiência, de uma forma simplificada, que pode ser escolhida pelo próprio professor, por exemplo, se fosse uma sala de aula, né? Então, se torna muito mais simples você fazer essa integração de múltiplos devices. Outros elementos bacanas são as novas interfaces QIOs, né? Então, hoje, todo mundo sabe que há um problema de fornecimento de componente no mercado. Então, isso afetou a todos os fabricantes, não foi diferente para a QSC, mas a QSC se adiantou em alguns aspectos, criando novos devices para proporcionar diferentes formas de você executar o mesmo tipo de projeto. Então, os QIOs, eles vão trabalhar principalmente assim quando a gente trabalha com o Core Nano, né, que é um DSP que não tem entradas e saídas analógicas, nem conexão de PIO, por exemplo, mas que você consegue integrar isso na rede. E aí você tem um endpoint na ponta, que é o QIO, fazendo as entradas e saídas necessárias. Então, tem uma interface de 2x2, 2 in, 2 out analógico, uma interface de 4 in e uma interface de 4 out analógico, tudo integrado à rede. A maior parte dos equipamentos da Q-SYS tem duas portas de rede, que é a porta principal e a porta que, às vezes, ela é uma porta de redundância, às vezes, ela é uma porta de loop-through, né, que vocês vão ver aqui num outro slide que eu vou mostrar. A gente também lança esse ano a primeira interface de IR, né, as interfaces de controle, que seguem o mesmo padrão de caixa, mas elas vão servir mais direcionadas ao controle. Então, RS-232, 422, 485 e as caixinhas de PIO. Tá? Então, a gente consegue, então, percebe-se o movimento da QSC na direção de controle e automação de todos os elementos que existem dentro de uma sala de colaboração. Hoje, a gente costuma falar que tudo que pode ser controlado vai ser controlado por QSC dentro da plataforma. Você não precisa mais considerar uma plataforma de automação apenas para controlar algum elemento da sala. Isso tudo pode ser feito pela plataforma Q-SYS dentro do mesmo software, de uma forma simplificada e possivelmente a um custo inferior. Tá? Uma das vantagens é que você pode conectar isso e alimentar de formas diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter um cabo em cada caixinha dessas alimentando por PoE, mas eu também posso, através daquela porta de loop-through, com apenas uma porta PoE, alimentar de até 4 unidades dessas caixinhas QIOs, né? Eu também posso colocar isso com uma fonte externa, se for do meu interesse. Eu posso instalar isso em rack, com um acessório que vem à parte, ou instalar isso embaixo ou atrás de algum equipamento, né, uma mesa, enfim, algum tipo de suporte específico, que isso vem embarcado no equipamento. Então, são interfaces flexíveis que permitem você fazer o seu projeto ou instalar o seu projeto de uma forma um pouco menos convencional do que a gente vinha fazendo até então, certo? Um outro lançamento interessante da feira
foram esses alto-falantes, que são alto-falantes voltados para ambientes outdoor, né? Hoje, a QSC é um dos fabricantes principais, dos principais parques temáticos do mundo, dos grandes parques que existem, principalmente na Flórida, que vocês conhecem bem. Então, existe uma necessidade bastante grande de alto-falantes em ambientes externos, onde vai passando carrinhos e aí vai disparando música e esse tipo de coisa. Então, como ele é integrado também à plataforma QSYS, normalmente é utilizado um processador, um Core, que percebe, vou dar um exemplo aqui, é simples, mas quando você vai lá naquele carrinho lá do ambiente do Castelo do Terror, por exemplo, ele percebe quantas voltas a roda já deu, você consegue integrar isso na plataforma, para que, no momento que passa na frente de uma animação, de um boneco, alguma coisa, dispara um determinado som específico naquele momento. Isso tudo é feito pelo Core, mas ele também pode controlar os ambientes externos. Então, como é um alto-falante que ele é feito para aguentar as intempéries, né? Ele é à prova do tempo, ele é resistente a impacto, ele também pode ser instalado do lado de fora com tranquilidade e você vai ter som em todo o seu parque, toda a sua área externa. Isso pode ser aplicado em parque temático, pode ser aplicado numa entrada de uma loja, pode ser aplicado em qualquer tipo de ambiente que você precise de som instalado, onde você não tem uma estrutura mais elaborada, vamos dizer, e você pode enterrar os fios e fazer todas as conexões que você precisa, né? Então, eu tenho 3 tipos de modelos de caixa. Uma que tem uma cobertura de 180 graus, uma que tem uma cobertura de 360 e um sub. Então, aqui você tem um exemplo básico de como que isso poderia ser instalado, não sei, num condomínio, num clube, num parque, onde você achar que é necessário ter som externo. Né? Então, ele é feito para aguentar muita coisa, ou seja, até impactos, temperatura, chuva, neve, sol, quer dizer, o que quer que aconteça, a caixa ela vai aguentar esse tipo de situação, né? Ela pode ser pintada, ela vem na cor verde, então ali vocês veem nesse slide onde tem aquela caixa de baixo, que é a parte que fica enterrada, que ela tem 4 pinos, e você vem, você encaixa e trava a caixa na parte de cima. Então, ela fica bem firme e ela fica bem instalada, discreta. Vem na cor verde, porque normalmente se pensa que, por padrão, vai estar perto de um gramado, de algum tipo de planta, enfim, algo que fica bem integrado ao aspecto visual do ambiente externo, né? Mas, como ele pode ser pintado, você pode adequar isso conforme a sua necessidade. Então, basicamente, o que colocam é assim, você pode desafiar o tempo com esse tipo de caixa, né? Um outro aspecto interessante é que os cores eles têm alguns tipos de limitações da sua capacidade de software, mas hoje você pode escalar isso comprando licenças que potencializam a performance do seu processador. Então, você pode aumentar o número de canais em rede, você pode aumentar a capacidade de canais VoIP que você vai ter no seu sistema, você pode aumentar a quantidade de cancelamento de eco, você pode aumentar a quantidade de processadores ou devices da QSYS que você pode integrar a um único dispositivo, isso sem você precisar comprar um hardware adicional. Então, você compra a caixa básica, vamos dizer assim, e você vai potencializando isso conforme a sua necessidade. Então, pode ser que, num primeiro momento, você fez um projeto, você instalou e atende. E aí você precisa aumentar o poder, adicionar mais dispositivos, e, de repente, você teria que trocar, remodelar ou refazer o seu projeto, mas agora você pode simplesmente comprar uma licença nova e potencializar a performance do seu processador apenas com uma licença adicional, né? Então, hoje, a gente já tem licenças também que adicionam Dante, e, dependendo de quantos canais Dante você precisa adicionar, você pode comprar licenças específicas que adicionam os canais específicos que você precisa. Ou seja, você não precisa comprar mais, sendo que você não vai usar tudo aquilo, né? Então, esses são os principais produtos que foram apresentados na feira, que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado sobre isso. E, voltando um pouquinho ao conceito inicial, sobre o que é o QSYS. QSYS é tudo isso. QSYS é a plataforma, QSYS é o gerenciamento remoto em nuvem, QSYS é os produtos, QSYS são os parceiros, QSYS é a linguagem que a gente usa. Então, hoje,
A gente tem alguns elementos adicionais, como, por exemplo, a plataforma do Enterprise Manager, que ela é uma plataforma de gerenciamento remoto, né? Então, você pode oferecer serviço hoje ao seu cliente e contar com uma ferramenta da QSys para te ajudar a oferecer esse serviço, te colocando um dashboard onde você consegue, através da nuvem, controlar todos os sites que você possa ter desse cliente. Então, você consegue gerenciar tudo, você consegue notificações de erro, você consegue, inclusive, fazer power cycles, né? Você pode fazer o restart da unidade de energia, então, você consegue fazer muita coisa de forma remota, e isso ajuda bastante a oferecer o serviço, que é algo que a AQSC vê como um serviço potencial para o integrador oferecer ao cliente final. Então, como está tudo integrado à nuvem, você não precisa fisicamente ir ao local necessariamente para resolver. E muitas vezes o chamado pode ser aberto pelo próprio painel touchscreen da QSys. Isso abre um chamado no Teams, que pode vir para aquecer ou pode vir para o Helpdesk, enfim, e aí você consegue fazer um serviço de suporte mais avançado, mais elaborado, usando a plataforma e o ecossistema. E lembrando, não é só os produtos nativos QSys que podem ser controlados e monitorados. Eu consigo controlar qualquer coisa que me dê status. Então, tendo o status do equipamento, eu consigo controlar. Então, esse é o portfólio nativo dos equipamentos, né? A gente tem muito mais do que só isso que eu estou falando. Eu acho que um fator interessante são todos os treinamentos online que a AQSC oferece. Então, hoje, é interessante que vocês, como integradores, como parceiros, como consultores e designers de sistemas, possam fazer os treinamentos online. São todos gratuitos, são bem-humorados, são assim leves para você treinar, então não é algo que é muito cansativo você fazer, mas te adiciona muito conhecimento, te dá crédito RU da VIXA, então, para quem precisa renovar o CTS, é interessante também, mas também você adquire um conhecimento avançado. Eu recebi muitas perguntas essas semanas aí agora, quando eu falo sobre treinamento, de pessoas, eu já fiz o nível 1 alguns anos atrás. A minha recomendação é que você refaça, pois o software teve várias atualizações, teve várias novidades a respeito de controle e de funcionalidades novas, então convém que você faça de novo. E a gente está planejando também e colocando em ação um plano de treinamento com uma certa regularidade aqui no Brasil, feito em português, para que a gente possa ajudar o mercado a se capacitar e ter mais condições de fazer projetos ainda melhores com a plataforma. Hoje a gente tem uma ampla gama de parceiros, né, de todos os tipos de marcas e tipos de produtos diferentes que podem ser controlados com plugins já prontos dentro da plataforma para serem controlados. Então, todas essas marcas e produtos são produtos certificados, homologados e já que são garantidos que vão funcionar de uma forma simples e rápida. De todo modo, a gente está sempre aqui para também dar um apoio e uma ajuda quando for necessário. Então, lembrando, a plataforma Open é uma plataforma de uma arquitetura. Para quem é programador, é muito difícil você ser um programador hoje em dia, você ser um bom programador no Brasil. Então, o que a gente, com a linguagem Lua, a AQSC, tenta simplificar um pouco isso, né? Tenta simplificar a criação de novos scriptings e novos recursos dentro da plataforma. Como tudo é possível ali dentro, assim, no sentido de que a limitação é o seu próprio conhecimento, a gente entende que quanto mais conhecimento vocês mesmos tiverem, mais vocês vão ser capazes de fazer coisas ainda melhores. Então, toda essa parte de controle, tudo que você consegue adicionar num painel touch, tudo que você consegue controlar dentro da sua plataforma e, principalmente e fundamentalmente, como você apresenta isso para o seu cliente final. Porque a gente precisa lembrar que nós que somos técnicos, vocês que são engenheiros, vocês que são programadores avançados, pode ser simples para você. Mas eu sempre faço uma comparação assim, será que o meu filho de 8 anos entende esse negócio? Porque, assim, se ele não entender, talvez o usuário leigo também não entenda que, né, eu sempre brinco que o cara tem o verde para ir e o vermelho para parar, mas o amarelo já deixa ele na dúvida se ele deve ir ou se ele deve ficar. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa pensar sempre se colocando no lugar do usuário a respeito de como a gente vai entregar esse projeto. Aproveitando até falando sobre isso, a AQSC também tem um outro SKU, né, um outro produto que se chama Professional Services. O que é o Professional Services? Se você tem um projeto muito avançado, onde você precisa de uma programação muito extensa, muito ampla e complexa, você pode, né, o projeto pode contratar a fábrica
para que os seus engenheiros de aplicação possam participar ativamente no projeto, no desenho e na implantação. Isso desonera um pouco a sua carga dessa entrega muito avançada, onde talvez você perca tempo descobrindo coisas novas e você pode envolver a fábrica, então, para fazer a melhor entrega para o seu cliente. Isso tem um custo, claro, mas isso garante que você vai entregar o melhor serviço, a melhor entrega para o seu cliente final, garantindo, possivelmente, na esperança de que você consiga fidelizar esse cliente e fazer mais projetos com ele no futuro. Então, isso tudo é QSys, eu sou o Didier, meu endereço de e-mail está aí. Para quem está aqui, vai poder falar comigo. Para quem está online, a gente vai se falar daqui a pouco também no hands-on. E, assim, fico à disposição para o que vocês precisarem. Eu moro no Brasil, estou aqui, moro no Rio, no caso, mas eu estou sempre em São Paulo, vou estar viajando pelo Brasil para encontrar com todos vocês, para escutar vocês, saber o que a gente pode colaborar para fazer mais projetos, para trabalhar melhor o mercado. Então, eu conto com vocês também para me trazer essas informações, para que a gente possa, juntos, fazer ainda um melhor atendimento, um melhor fornecimento, enfim, apoiar vocês a fazer melhores e mais projetos. Então, contem com a gente. Muito obrigado.